Ao chegar no esconderijo, abra seu coração. Foi um movimento constante de ir e vir, como quem está navegando à deriva, que eu acabei caindo aqui, no esconderijo do Ishigami. O primeiro impacto é essa vista, do mar aberto. Sensação de beleza, grandeza, que só pela tela é difícil transmitir. Talvez somando os sentidos visão, audição, com o som do mar, o cheiro da maré, a sensação de maresia no rosto e paladar. Mas seguimos nossa caminhada com o Ishigami, quem idealizou esse pico de escalada, como ele se tornou hoje, e sempre tem novos planos pela frente. Ele prefere se intitular como o zelador do esconderijo. E claro, também com a Tita, companheira de tantos passeios e aventuras. Os dois vão nos guiando pelo percurso de rochas e pedras, com altos e baixos, como se estivesse imitando a própria vida. E eu com todo o cuidado em cada passo, para não correr nenhum risco de deslizar. Para quem já é escalador, pode não parecer nada demais, mas para mim, totalmente leiga no assunto, para chegarmos em cada novo setor já era uma mini superação. E o tocar em cada pedra, a troca de energia com as minhas mãos, também já reforçavam o caráter especial desse contato por si só. Aqui, eu encontrei a possibilidade de me conectar com a natureza, vivenciar algo diferente da rotina, mas mais do que isso, eu encontrei algo que eu também estava buscando, uma nova história para contar. A história do esconderijo está diretamente ligada à história do Ricardo Shigami. Afinal, da onde surgiu a ideia de tornar esse local público um pico de escalada? O que o motivou a fundar esse pico aqui no Canto do Tortuga do Guarujá? Mas mais do que uma conjuntura magnética de rochas e a coincidência da sua família ter tido um apartamento em um dos condomínios vizinhos desde que ele era pequeno. Para quem não acredita em coincidências, segundo o próprio conselho do Ishigami, de coração aberto, vamos chegando a respostas para outras perguntas que eu nem imaginava existir. Quando eu era criança aqui, eu tinha cerca de 7 anos de idade, meu irmão contraiu um câncer linfático do nível mais agressivo e isso fez com que meus pais vivessem no hospital. Percebendo isso, percebendo que eu estava ficando muito sozinho, meu tio me trazia aqui para o Guarujá e falava assim, vamos pescar aqui no esconderijo de pesca. E isso me realizava, porque realmente eu era muito pequeno, né? Eu tinha já quase 8 anos de idade e meus pais estavam sempre ausentes, então eu me sentia bem acolhido, além de gostar de pescar, gostar da natureza, gostar de ver essa imensidão do mar, tudo. E eu me lembro muito bem desse meu tio, que ele era um segundo pai, e ele me trazia aqui pra gente pescar. Eu lembro até dos peixes que a gente pegou. Eu lembro de uma onda que uma vez ele gostava de fumar, ele estava tranquilo, bateu uma onda e apagou o cigarro dele. Foram momentos incríveis. E infelizmente, depois de vários anos, meu irmão se curou, mas meu tio veio a falecer. E depois que ele faleceu, eu evitei de vir nesse lugar, porque eu ficava muito triste. Eu olhava cada local, cada rocha, e me lembrava dele, né? E me emocionava, porque eu amo ainda ele, né? E isso me deixou uma visão ruim desse local. E daí, com a psicologia, eu sou psicólogo também, eu senti que eu precisava ressignificar esse local, porque o local é muito bonito, não deve ser um local de tristeza, né? E daí eu fiz um projeto de criar vias de escaladas aqui, nessas rochas que vocês estão vendo aqui no fundo. Então essa primeira rocha que parece um triângulo, eu batizei com o nome do meu tio. Ela se chama Tsutomu Okubo, e nela eu criei uma via também com o nome do meu tio. A rocha que está atrás é um paredão, junto com os voluntários nós definimos um nome que chama Paredão dos Japas, que foram vários japoneses que abriram as vias. E a gente foi criando um significado diferente nesse local, né? Eu também.
junto com os amigos, com os melhores amigos. Todos foram voluntários aqui. E durante a abertura, nessa primeira rocha aqui, que eu chamei, né, com o nome do meu tio, em homenagem a ele, na parede do fundo eu falei, poxa, eu vou criar uma via de escalada em nome do meu pai e da minha mãe. Então é uma via que chama Takashi Satiko, que meus pais já estão casados há mais de 40 e poucos anos, mais de 50 anos, e eu criei uma via lá, e uma via em homenagem ao meu irmão, que chama Renato Ishigami, que é uma via, acho que é a mais alta aí desse setor, e em homenagem ao meu irmão que está falecido, mas ele viveu até os 51 anos de idade, casou, teve filho, viajou pelo mundo inteiro, foi muito feliz. Então, depois de tudo isso, eu pensei qual o nome que eu quero dar para esse local. E eu decidi colocar o nome Esconderijo, né? Lembrando o esconderijo de pesca, e Ishigami, porque Ishigami significa em japonês Deus da Pedra, que é o meu sobrenome, né? Mas quem não gosta do meu sobrenome em japonês pode chamar Esconderijo do Deus da Pedra, que dá na mesma. Então esse que é o significado de tudo isso daí, né? E principalmente, eu sempre pedi para as pessoas que entrarem aí, tirarem as suas máscaras que tem que ter nessa sociedade, que está todo mundo enlouquecendo, e entrassem com o coração e fizessem tudo com o coração, cuidassem dos outros do coração e deixassem que cuidassem de si mesmo com o coração. É isso que é o espírito desse local chamado Esconderijo do Ishigami. Com uma emoção a mais marcada em cada parte do esconderijo do Deus da Pedra, vamos do macro ao micro, para conhecermos mais sobre a origem desse lugar com quem realmente entende do assunto. Eu sou a Regiane, eu sou geóloga, eu conheço a região aqui do Esconderijo do Ishigami há pouco mais de um ano e me encantei aqui com essa região. E agradeço muito o convite para falar um pouco sobre a geologia local. Situando onde a gente está aqui, a gente está na Serra do Mar, numa porção específica que se chama Planícies Litorâneas, que é uma região que tem aproximadamente 30 metros de altitude, com alguns morros isolados aí que chegam de 100 até 30 metros de altitude. E falando da rocha, o que a gente tem aqui? As rochas predominantes aqui no Esconderijo do Ishigami são gneiss e migmatitos, e essas rochas elas têm mais de 500 milhões de anos. Só para a gente ter uma ideia aí da escala geológica da formação do nosso planeta, a Terra se formou aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Então, e a região aqui, essas rochas têm 500 milhões de anos. Para ter uma ideia, os dinossauros ali surgiram, foram extintos entre 100 milhões de anos e 200 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros andaram por essa região aqui, por essas rochas que a gente encontra aqui. Elas são bem antigas. Essas rochas elas foram formadas num período que é conhecido como colisão brasiliana. O que é a colisão brasiliana? Hoje, se a gente olhar o mapa mundi, a gente percebe ali o contorno da América Latina, né, da América do Sul e o contorno da África. E eles se encaixam quase que perfeitamente. Então existiu um período que esses continentes estavam afastados e eles se juntaram. Então essa colisão é conhecida como colisão brasiliana, que formou um supercontinente conhecido como Gondwana. Esse supercontinente, quando ele estava sendo formado, essas rochas estavam justamente na costa e elas sofreram a pressão e uma elevação de temperatura. Com essa mudança de cenário, aí, com essa pressão e temperatura, ocorreu uma fluidificação dessa rocha, ela era muito mais maciça. E essa fluidificação ela está registrada na rocha hoje. A gente consegue perceber essas dobras, essa fluidez desse período. Essa fluidez também proporcionou um bandamento, separou um pouco as rochas os minerais mais claros dos minerais mais escuros. E tiveram a formação de alguns novos minerais, como por exemplo, esse mineral preto aqui, ele se chama biotita, é um mineral lamelar, um tipo de mica,
que justamente proporciona essa visão que a gente tem hoje dessa fluidificação dessa rocha metamórfica. Então, predominantemente aqui no esconderijo é esse tipo de rocha que a gente encontra. Existem também algumas porções, algumas rochas ígneas, que são veios posteriores, que aconteceram entre 200 milhões de anos e 60 milhões de anos. Já, então vamos lá, estava fechando os continentes, se encontraram, e depois eles se afastaram novamente. Quando eles se afastaram, aconteceram como se fossem falhas, quebras no solo e vazou a lava do centro da Terra. Essa lava, ela foi ou de uma rocha mais máfica, que foram os diabásios, tem diques de diabásio, e também tem alguns veios mais branquinhos que a gente encontra aqui, que são os veios de quartzo. Essas rochas então se formaram há 500 milhões de anos e de lá para cá, como que a gente percebe e encontra ela agora? Teve muito intemperismo desse tempo para cá, teve muita chuva, teve muito vento, passaram geleiras por aqui, o nível do mar ele subiu, ele desceu e foi erodindo essa rocha. Quando ele foi erodindo, principalmente essas porções mais brancas, que são de sílica, daqui que estão a grande maioria dos grãozinhos de areia que a gente pisa hoje quando anda nas praias. E essa erosão foi proporcionando a formação que a gente enxerga hoje, inclusive com uma erosão diferencial, que as rochas mais duras, elas foram menos erodidas, as mais moles foram mais erodidas, proporcionando aí a formação dessas agarras que os escaladores tanto apreciam aqui na região do esconderijo do Ixigami. Nenhum grão de areia é igual ao outro, nenhuma rocha é igual à outra. Com a junção de tantas pequenas partes, vimos formar esse grande paredão, a costa do mar ainda por cima. E tal como as rochas que vão sofrendo com a erosão do tempo, o bater das ondas parece que na vida de cada um, os fatos também insistem em ir nos lapidando. E o esconderijo acabou se tornando um local de conexão entre pessoas e a própria natureza. Com a escalada, essa troca com essas pedras milenares acabou trazendo algo novo, novas perspectivas sobre a própria vida. O Ricardo Ixigami era meu amigo no Facebook e um dia eu vi ele postando algumas coisas de escalada. Eu mandei uma mensagem para ele, digo: Ricardo, eu estou querendo aprender a escalar e tal. Sabe quem pode me ajudar, me dar aula de escalada? Diz ele: eu. Aí então eu fui lá na casa dele, ele tem uma parede de escalada, ele me deu os primeiros princípios, né, da escalada lá na casa dele. Depois nós fomos em São Roque, na Pedreira e tal, e aí eu comecei a aprender, né? O Ricardo foi meu primeiro professor. Aí depois ele me apresentou o Alberto Takashi e pronto, aí a maionese desandou de vez, eu fui contaminado pelo vírus da escalada e nunca mais consegui parar, entendeu? Em 2019, o Ricardo conversou comigo e com o Alberto, e o Ricardo nos contou o seguinte: olha, eu tenho uma casa lá no Guarujá, e tem um lugar que eu pescava quando era criança, etc e tal, que eu queria abrir umas vias de escalada lá, eu queria que vocês fossem comigo e tal. E tem uma forma de uma garrafa. Eu até disse para o Ricardo, digo: então tá, então o nome já está escolhido, é La Botella, né? Na época, né? Que seria o que hoje é a pirâmide, né? Na cabeça do Ricardo aquilo ali era uma garrafa, né? Bom, mas de qualquer maneira. Mas começou assim, né? A gente passou um bom tempo sem falar mais sobre isso. De vez em quando eu falava com o Alberto: pô, e tem aquele projeto do Ricardo lá que ele quer fazer e tal, né? Enfim, né? Até que o Ricardo resolveu botar em prática aqui, né? Só que o que era para começar com nós três já começou com 6 ou 7. Aí já veio a Laís, já veio o Romo, entendeu? E aí começamos a abrir as vias, né? E então foi cada vez juntando mais gente, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, um negócio assim, sabe? Aí foi criando a marca, e enfim, né? E a gente está fazendo esse documentário agora em função disso tudo, um negócio que foi assim, meio que naturalmente acontecendo. O Ricardo tem essa habilidade de envolver as pessoas, ele é um cara muito carismático, muito legal.
E assim, aí foi que foi acontecendo, entendeu? Eu abri uma via em homenagem à minha filha Isabela, que é autista, né? Quando a Isabela, eu me emociono quando eu falo. A Isabela, quando ela era pequenininha, ela gostava muito de desenhar. E ela desenhava uma bonequinha japonesa. E ela, a palavra japonesa, ela falava taueba. Entendeu? Então, como ali é a parte japa do esconderijo, então eu abri a via e dei o nome Taueba para a via, em homenagem à minha filha Isabela, que hoje tem 21 anos, né? Então, aí depois, aí é a parte emocionante para mim, porque ser pai de autista é uma coisa muito pesada, sabe? E ali, quando eu terminei a via, que eu botei a parada, parece que os 20 anos de carga do autismo parece que vieram todos de uma vez, só numa enxurrada na minha cabeça naquele momento. E ali eu desandei a chorar, como eu tô chorando agora. Bom, aí então nós seguimos, né, desenvolvendo o pico, né? Aí eu e o Alberto agora recentemente abrimos uma outra via que nós nominamos de Sombra Amiga, porque é uma travessia pela sombra lá no túnel Luke Skywalker, né, na gruta Luke Skywalker. É uma travessia e que dá cume. Então, basicamente, essa é a minha história da escalada e aqui no esconderijo. O convite para me envolver no trabalho aqui do esconderijo foi uma conversa informal que a gente fez lá em São Bento. E o Ricardo comentou a respeito desse ponto aqui no Guarujá. E na verdade era uma coisa bem despretensiosa, uma coisa, vamos abrir uma via com os amigos. E a gente nunca imaginou que a pedra, que é uma pirâmide, que ele falou pra gente que era um formato de garrafa, a gente até batizou o negócio de boteja, e a garrafa na verdade é uma pirâmide, que no final ele homenageou o tio dele, que trazia ele para pescar enquanto os pais cuidavam do irmão dele. Então, o que me atraiu bastante é, na verdade, esse visual incrível que vocês estão vendo. A qualidade da rocha realmente é bacana, apesar de não ser tão alta quanto a gente gostaria. Mas a junção, né? Eu gosto sempre de falar do yin e do yang, né? Quando a gente está nas montanhas lá, é o yang, né? Mais perto do céu. E o yin aqui mais perto da terra, do mar. Então a gente consegue um equilíbrio bom, né? A gente está na rocha, que é algo mais yin, e a gente está no yang, que é o mar, o vento. Então é bem bacana mesmo, o ambiente é bem agradável. E essa homenagem que ele quis fazer aos antepassados dele. Na cultura japonesa a gente tem muito isso o shintoísmo, né? Fala muito disso, de a gente homenagear os nossos antepassados. Então o seu Okubo, né, o Tsutomu Okubo, que já é falecido, que trazia ele para pescar aqui, ele via a necessidade de ajudar a família. E o ajudar a família levando o Ricardo para pescar naquele ponto lá, nesse ponto aqui embaixo. E uma das primeiras vias que o Ricardo falou que queria abrir foi em homenagem aos pais dele, né? Então o pai dele é meu xará, é Takashi também. E a mãe é Satiko. Então a primeira via que ele falou que ele queria abrir seria em homenagem aos pais, Takashi e Satiko. Então isso eu acho muito bonito, né, de a gente homenagear em vida os nossos antepassados, né? Então isso que me atraiu bastante e que é uma coisa legal, né? E o quanto isso tomou uma proporção de ficar tão grande assim, né? De ele envolver tanta gente e ser uma coisa voluntária. De várias pessoas poderem vir aqui e colocar um pouquinho de energia positiva na pedra, no mar, esse ambiente todo aqui. Eu gosto de fazer vias diferentes, né? Então, e é engraçado que quando a gente estava fazendo lá Godzilla era um kaiju, né? Um monstro, teoricamente, que defende a terra, enfim. E era um brinquedo de infância meu, e aí a gente, né, isso que a gente não cheirou e nem fumou nada, mas eu enxerguei lá o Godzilla na pedra, né? Então
isso foi bem interessante, é uma via bacana. A gente fez, eu, a Laís e o Carlinhos fizemos uma travessia no bico do navio ali também, que é uma coisa diferente, é uma escalada na horizontal, não na vertical, né? Eu e o Silvio montamos dentro lá da caverna Skywalker, lá uma travessia que chama Sombra Amiga, que vai culminar numa saída ali e eu acho que é isso, são vias diferentes, que, de novo, a gente tentou mesclar tanto a técnica quanto a emoção nas vias. Como é que foi o Paredão dos Japas? Como é que foi esse processo? O Paredão do Japa foi... Então, eu acho que esse sentimento de homenagear as pessoas queridas, né? Tanto o Ricardo, né? Quanto a Laís, que homenageou o amigo dela, o próprio Silvio também, que homenageou a filha. Então, isso é bacana, né? Mexer não só fazer furos, né, na rocha, mas colocar um pouco do suor, da lágrima, da emoção e as vias no final, apesar de curtinhas, elas ficaram tecnicamente bonitas também e essa emoção, eu acho que se as pessoas deixarem, né, se equilibrar ali, vai ser bem bacana. Esconderijo em uma palavra, qual que seria? Eu acho que seria um bom meio termo, um bom equilíbrio, né? Aquilo que eu comentei. Então a gente está num ambiente em que a natureza está em harmonia e não é só o yin, né? Não é só a rocha. É você transpirar, é você emanar energia e essa energia toda a gente consegue agradecer a quem criou tudo isso, né? Enfim, força do universo, aí depende da que cada um acredita, então ser agradecido, né, aos nossos ancestrais, ser agradecido a Deus, enfim. E como é que foi aquele dia zero, né, o pessoal fala? O fim de semana, dia zero. Primeiro, o sábado foi bem engraçado, né, porque formamos duplas, né, eu e o Romo é mais conhecido como o Pica-Pau da Rocha, assim, furando tudo. E formou a dupla o Ricardo e a André também, né, eles foram abrindo vias ali no setor pirâmide, setor 1 hoje. Aí no sábado, né, final do dia, assim, foi onde eu sentei para meditar, né, para abrir a via em homenagem ao meu amigo, que faleceu, inclusive, dia 24 agora, vai fazer 8 anos. E aí foi no sábado, então o sábado foi bem interessante, foi divertido, teve essa reconexão aí de estar meditando, em contato com a natureza, o mar, foi tudo uma experiência nova, né? A gente nunca escalou perto de mar, foi bem gostoso, não tem a gente não sente falta de nada, na verdade. Quando eu perdi meu amigo, aí eu desenvolvi, na verdade, da ansiedade, eu caí por uma depressão, né? Durante um mês, mais ou menos, de dormir com a televisão ligada, a luz acesa, pegava no sono, mas alguém vinha desligar a luz, eu acordava falando. Então eu tive um pouco de pânico, então a partir das emoções assim foi um pouco pesado. E, na verdade até hoje é aquela saudade ainda que aperta um pouco, porque a amizade, eu não tive muitos anos de amizade com ele, né? Claro, tive 10 anos de amizade. A gente tinha aí uns 3, 4 anos, só que a gente treinava junto todo dia, a gente se comunicava sempre, e fazia um mês que eu não me encontrava com ele. Porque ele era médico ortopedista, né? Então ele tinha acabado de voltar de um congresso nos Estados Unidos, quando aconteceu a ação. Tanto é que era uma amizade assim, a gente se falava, tô chegando na academia, às vezes eu tava saindo pra ir pra outro lugar, eu esperava pra dar oi. Dar um oi e tal, se tá tudo bem e tal, e ia trabalhar. Então eu considerava mesmo um irmãozão, assim, porque tudo que eu precisava, ele era mais velho também, né? Então a partir de experiência, troca de experiência, ajudar a eu enxergar os caminhos, ele me ajudava muito. Então foi meio que um baque muito grande. Sim, qual o sentido, né? Você vê o cara batalhando 24 horas, fazia plantão, começando a conquistar a vida, né? E vai embora, assim, de uma hora para outra. Então
E a abertura da via em si, como é que foi no dia ali? Então, quando o meu amigo faleceu, mentalmente a gente cria algumas promessas, né? Fala, não, um dia eu vou fazer uma homenagem pra você. Porque você quer manter um elo, como se a pessoa estivesse viva ainda, né? E aí eu coloquei que eu ia abrir um dia uma via de escalada pra ele, tive oportunidades em outros lugares, mas não senti de coração que ele merecia um lugar, talvez, não mais bonito. Todo lugar é bonito, tem o seu encanto, mas não sentia que era o momento. E aqui no esconderijo, quando eu vim abrir a via, eu também não vim o convite do Ricardo, eu não vim pensando nisso. Só depois, no final do sábado lá, que eu sentei e comecei a meditar, meio que aquela conexão, né? Você tenta ficar conversando com a pessoa dentro da cabeça, né? E aí meditei durante uns 20, 25 minutos, e aí eu senti que era ali que eu ia abrir a via em homenagem pra ele. Foi meio... Aí no domingo foi engraçado, né? Porque até o Ricardo ria. Eu sofri muito pra abrir aquela via. Porque ela é meio negativa, eu não sabia nada. Aí o povo me ajudando com os equipamentos e tal. O coitado ficou lá mais de 3 horas fazendo minha segurança. E a rocha me cuspia pra trás, na hora que eu ia furar, putz. Foi engraçado. E mentalmente eu xingava muito ele. Porra, tinha que escolher um lugar difícil, podia ser mais fácil, né? Então, e o nome da via é Força e Fé, porque era uma frase que ele sempre falava, né? Das dificuldades da vida, mas é meio clichê, mas né, nunca perca a sua força nem sua fé, porque um dia você vai conquistar tudo que você quer. E ele estava nessa fase conquistando, né? De certa forma, você acha que esse espaço de esconderijo, ele, por essa beleza, não sei, ou a união das pessoas, possa ser um fator que faça essa conexão, talvez até com um outro plano, talvez, onde ele estiver, assim? Eu acredito que sim. Pra mim é depois que eu abri a via, né, eu acho que 80% de um peso que eu carregava de luto foi embora, entendeu? Nem eu sabia que eu me cobrava tanto ainda de alguma coisa que eu tinha prometido. E aí aqui meio que vira um lugar assim, não como se eu fosse reencontrá-lo, sabe? Mas eu sei que aqui eu vou lembrar dele de uma forma positiva. E independente de religião, minha família começou no espiritismo, né, quando eu era criança, então eu tenho sim, eu acredito que existem conexões além dessa vida, né? Não vinculada à religião também. Eu acredito que sim. E minha mãe é sensitiva, né? Ela trabalha com terapia e tudo mais. E eu não falei nada de abertura de via em homenagem, nada de nada. No domingo antes de eu ir embora, tipo, eu postei a foto, né, no Instagram, fiz um textinho e tal. E aí ela falou, então é por isso que ele apareceu. Fazia tempo que eu não sentia a presença dessa energia. Ela não falou. Dessa energia apareceu para agradecer, está super feliz e foi embora. Aí acabou. Aí acabou. Técnica, força, dureza. Tudo em harmonia, com emoção, fluidez, o transmutar da rocha em areia, sentimentos profundos de tristeza, desafiadores, sendo transformados em superação, alegria. O esconderijo deu lugar também para outros marcos. Marcos na história da vida de escaladoras e da própria escalada no país. Escaladores mais experientes apoiaram e incentivaram escaladoras na abertura de vias, com o apoio do projeto Mulheres que Abrem Vias. O que significa abrir uma via? Qual a força necessária para isso? Minha admiração a cada uma delas, que se dedicou e colocou um pouco da sua energia e emoção nessas vias. E mais do que conquistar vias, as mulheres vêm conquistando um importante espaço no esporte, com a união entre si e com escaladores com essa visão de integração e incentivo a todos que se atraem pela escalada, independente de gênero. Emoção à flor da pele, em cada chapeleta, parafuso que foi sendo preso às rochas. E assim, elas também deixaram sua marca para os próximos que virão. Desde o primeiro momento meu aqui, eu me senti pertencente.
é um lugar de pertencimento. E acho que isso, para mim, já é uma coisa da escalada. Então, a escalada não só é força física, não é só um desafio de sobe e desce, que às vezes as pessoas falam, por que você sobe, por que você desce, não é só para descer, que coisa é louca, faz cada coisa. Mas eu acho que para além do esporte, falando de questões físicas, né, já tem uma força muito grande, é essa condição de somar, de trazer as pessoas para junto. O esconderijo sempre foi, desde o primeiro dia que eu estive aqui, e essa, na verdade, é a segunda vez que eu estou aqui, mas parece que eu sempre estive aqui. Eu nunca tinha vindo para o Guarujá, nem a praia, não conhecia o mar do Guarujá, não conhecia nada do Guarujá. Eu cheguei aqui, Guarujá, gente escalando. A primeira vez que eu vinha, eu só passei pela praia da Enseada para chegar aqui. A gente ficou lá na rocha e era aquela coisa de... é um sentimento assim de compromisso que eles têm aqui. Então a gente tem que lidar com coisas que às vezes você não tem muito condições de avaliar quando você está só escalando. Então no projeto a gente tinha toda uma movimentação de conscientização, de trazer. Aqui é uma extensão. Então agora é uma versão litorânea de algumas experiências que eu já tinha na escalada em outros lugares, né? Isso é uma alegria como ser humano para mim, porque eu acho que o esporte é isso, a vida é integração mesmo. A gente precisa entender as diferenças e fazer com que essas diferenças nos somem, né? A gente vai somando, a gente não tem que abstrair, a gente não tem que dividir, a gente tem que somar. Então o esconderijo para mim, ele é uma extensão e uma confirmação de algumas experiências que eu já andei vivendo aí desde o meu início de escalada. Eu só consigo escalar se eu tiver alguém que estiver na minha retaguarda fazendo o que a gente chama de segurança. E aí eu já acho uma palavra fortíssima, porque você está entregando mesmo a sua vida para a pessoa. Porque se ela der um bobeado ali, você pode morrer. Então, é difícil falar sobre isso, mas é uma questão... De qualquer momento a gente pode morrer. Posso morrer atropelado, posso morrer, sei lá, de infarto cardíaco, posso morrer escalando. Então quando a gente fala assim, a minha vida está na sua mão, a gente entende muito que esse conceito assim do escalador, da escalada, como sendo um processo de esporte coletivo, ele é coletivo nessa consciência de risco também. Então a importância que existe em você estar junto com uma pessoa e estar cuidando da vida dela para que ela possa usufruir do esporte. Então isso é uma coisa que eu acho que ela é tão presente no esporte que ela se estende de uma forma muito natural. Então quando eu cheguei no GEL, nesse ano de 2015, não conhecia escalada e participei disso e comecei a fazer parte desse universo um pouco, todas as minhas experiências são muito pautadas nessas questões de cuidado, sabe? De estar na vida do outro, assim, de se preocupar, de combinar de quem vai levar equipamento, quem vai fazer a segue, quem que sobe, quem que desce, quem que guia, que são termos que talvez possam parecer meio abstratos, mas são muito funcionais da vida, né? Porque na vida a gente também está nesse jogo de compromisso, Então eu acho que o esporte para mim foi muito sólido porque ele juntou algumas coisas que para mim fazem muita diferença e são muito importantes para que eu possa viver bem. É uma marca, não uma marca do ego, dizer assim, eu fui lá e abri uma via, mas é uma marca de escalador, sabe? De falar assim, olha, eu estive nesse lugar aqui, estou deixando para você isso. Então, em vez de pensar assim, é o meu nome que está lá, eu abri uma via, não. Eu ofereço para você aquilo que me faz muito bem. Então eu estou te pondo aqui uma costura, uma chapa, uma parada, para que um dia você venha e ponha a sua costura, entenda essa chapa e põe o seu corpo para funcionar igual está funcionando para mim. Esse desafio a mais de ir lá, tentar desenhar essa via, pensar numa articulação física para ela, pensar que o outro depois vai usufruir disso, e pensar que você está colaborando com essa movimentação é muito bom. Para mim foi uma honra estar participando nesse final de semana. Foi assim, não participei da abertura de vias por questão de organização, não entrei nisso, mas acompanhei nos bastidores. E ver a maneira como as mulheres trabalham em união, nossa, isso é um gatilho assim, enorme, é maravilhoso ver isso.
Nossa, eu gosto muito e me trouxe recordações muito boas. Essa aqui é minha amiga que me introduziu na escalada, assim, por acaso, Bruna Vidoretti. E aí, num momento muito complicado da minha vida, passando por psicólogos e tal, ela me apresentou a escalada. Aí, tá, vamos ver qual é que é disso aí, né? E, me apaixonei, foi a primeira vez que eu subi, eu falei, nossa, foi mordido pelo mosquitinho da escalada e nunca mais parei. E assim, realmente a minha psicóloga me deu alta, falando que foi a escalada que me salvou. Esse projeto, o que ele tem de especial é justamente essa união, sabe, das tribos, dos povos. Então, dentro desse grupo, dessa equipe de escaladores, tem todos os tipos de pessoas. Então, é muito heterogêneo. Isso é muito rico, deixa o ambiente muito gostoso, todo mundo se sente acolhido. Eu acho que essa é a marca principal desse projeto, é o acolhimento. Cabe todo mundo, o coração é enorme. E a gente está aqui por causa disso. A Brivie é incrível, né? Você sente poder, você sente força, você sente dor, você sente incômodo, você sente medo. Um monte de sensação e sentimento, tudo ao mesmo tempo junto. E o fato de você executar uma tarefa perigosa, né? Que existem riscos, e ao mesmo tempo tá ali presente com essas pessoas que você sabe que você vai ter um backup, é incrível. Para mim foi empoderado, assim, me senti empoderada mesmo, sabe, como mulher segurando uma furadeira, uma coisa que é tão masculina, sabe, são atividades que normalmente as mulheres não fazem, muitas delas têm medo, têm receio, e a hora que você se coloca numa atividade onde normalmente são os homens que fazem, assim, é o movimento que o mundo está passando agora. Eu acho que cada vez mais as mulheres, nós todas, está ocupando o nosso lugar. O lugar de mulher é na rocha, é onde ela quiser, né? Existe esse ditado. Então, me sinto satisfeita, plena, feliz. E no final é uma questão de união, né? Muito. Estamos abrindo em 3 mulheres e existe muita conversa, muito incentivo um da outra e no final só vem agregar, assim, né? Sim, a minha primeira abertura foi aqui, na pirâmide O Cubo. O nome da via é Gratiluz. É uma energia gostosa, é uma conquista. Eu sempre costumo dizer que é uma dopamina, que é uma molécula que ativa a minha motivação. Toda vez que eu escalo, me dá uma emoção, uma motivação, minha semana é produtiva. Tipo assim, vamos abrir essa via, coisa e tal, tipo, que nem a minha mãe faleceu agora em janeiro, falou assim, quero abrir essa via, pensando nela, tal, vai ser bacana. Também? Você tá de brincadeira? De câncer. Quando? 19 de janeiro. Meu, a minha é de 22, que é isso, que gente? Isso, gente? Que é isso, pelo amor de Deus, olha, fica até, né? 19 de janeiro. Isso é muita coincidência. Pega tudo e joga ela inteira. Eu tava aguardando, assim, pra falar pra ela sobre isso, que eu não queria falar, começa a chorar, né? Mas é porque a gente não é educado para lidar com a perda, né? Com a morte, né? Porque quando você imagina que não existe morte, só existe vida, isso se desfaz. Fica mais fácil, entendeu? Porque pra mim a minha mãe tá em outro plano, mas ela tá comigo ainda. Não, claro, eu também penso assim, isso me conforta muito em pensar que ela tá bem. Às vezes eu fico pensando, ela tá viajando, depois eu vou lá, né? Sabe assim? Porque é só o plano físico, né, que se vai. A essência fica. Né? Mas eu vim assim, tipo, pensando nela, assim, abrir essa vida. Isso me conforta, sabe? Nossa, que coincidência incrível, assim, né? E calhou de vir, por acaso, não é? abrir e a gente junto. não era trio, a gente não era trio, a gente formou agora. Não, formamos agora. É incrível. Conexão, né? Conexão total. Tô impressionada. Como explicar essa conexão?
Difícil entender o mecanismo que rege tudo isso. O esconderijo se mostrou propício para acolher diferentes pessoas com interesses em comum. Diferentes estilos, gostos, com espaço para outros esportes e mais conexões. Por que você começou? Porque eu entrei numa escola que se chamava Escola da Vila, que é uma escola que na época ela era construtivista. E eu não sei se ainda é, né? Porque já faz um tempo. Sim. E aí você tinha a opção de à tarde, você tinha algumas atividades que você tinha que escolher e entre elas tinha escalada. E tinha uma paredinha de escalada lá. E aí eu sempre fui moleque, espoleta, eu cresci fora cresci em praia, em meio de mato, me enfiando em buraco descalço, pegando em bichos, cara. Então eu adorei isso, eu adorei. E aí eu escalei muito, moleque. E aí eu parei um tempo, a vida me levou para os caminhos, eu fui pro skate, longboard e tal, andei muito tempo de skate longo. Aí sofri uns acidentes, claro, né? Quem não pratica muita intensidade de skate. Aí eu falei, não, chega, né? Se for para fazer, tem que ser mais profissional, o que tinha mais de hobby eu já fiz. Voltei pra escalada. Eles fazem 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Que aí é uma coisa que é difícil, por exemplo, você me perguntou, você faz fortalecimento e etc? Cara, um tanto sim, outra coisa que eu tenho muito abençoado, eu tenho uma genética muito abençoada, eu sou magro, que eu preciso comer muito pra não ficar doente, pra não parecer um zumbi. E como eu fiz moleque, tem uma coisa que a gente fala que quando você tá começando a escalar, você precisa engrossar tendão, né? Tipo, você pesa, o dedo tem que ficar forte, né? Tem que ficar forte. E se você não treina, então como eu comecei moleque, o tendão não desengrossa, né? Não é músculo. Sim. Né? Então, tipo, eu acho, né? Posso estar falando algumas besteiras, mas me corrijam, mas enfim. Então, eu fiquei com um fortalecido desde moleque, então meio que nunca perdi muito. E além do que, tendo biotipo e tendo fortalecimento, pra mim é mais fácil de ganhar, de voltar a ter força e etc. Mas tem muito treino de fortalecimento pra fazer, muito. Na época que eu tava querendo escalar um pouco mais forte, eu botei uma rotina de treino que você vê resultado em menos de um mês. Você vê resultado em performance, em absolutamente tudo, em potência, tudo. É bem legal. O esconderijo Ishigami é uma história, como não podia deixar de ser, uma coisa que nunca foi feita, nunca é fácil. E agradecer ao Mano Urso pela cadena, brabo. Tartarugas não usam canudos. É uma proposta muito boa do local. O local é um local de escalada, muito setor, muito bonito, assim, incrível. Só indo mesmo para você conhecer. E quando a gente entra lá no setor, a gente já dá de cara com o mar, uma porrada de rocha. A exposição ali é bem bacana. Ali ainda tem projetos bem ambiciosos e ainda vai sair muita coisa boa dali. E com certeza o espaço vai ser muito bem utilizado ali, porque tem amigos que moram ali na região, com certeza já iam montar esse final de semana, só não foram por conta da chuva. Mas é um local sensacional, incrível, recomendo que vão. E quando a gente fala do Highline ali, foi uma conquista muito bacana, porque a gente até acreditava ser os pioneiros, porque não tinha visto nenhum boato, mas depois a gente conheceu um amigo que tinha montado uma fita de 25 ali na torre da pirâmide, no setorzinho. Então, teoricamente, eu acho que eles já foram os primeiros. Eu considero assim. Montamos, enfim, visualizamos a possibilidade de 100 metros de uma fita de midline, saindo ali logo da entrada do esconderijo, saindo da trilha, pro outro lado de uma rocha, onde foi feitos os furos com a equipe do Carlinhos, do Ricardo Ishigami, o pessoal muito gente fina, baita demais, não tenho o que falar dos caras, ponta firme demais. Fizemos os furos, visualizamos a via, discutimos as possibilidades, os riscos, colocamos o plano de resgate de eventual situação de risco montado e aconteceu tudo como deveria acontecer.
A via foi inaugurada com êxito total, houve a cadena e muita diversão, muita risada, muito som, muita brincadeira, muita coleta de lixo também, porque ali o local, poxa, infelizmente a gente não tem o que falar, é muito lixo, falta conscientização talvez. Eu acho que o problema maior das pessoas é a conscientização. Se as pessoas têm a consciência de que tá fazendo algo ruim, elas não vão fazer aquilo, sabe? Tipo, por mais que seja algo pequeno, de alguma forma aquilo vai acarretar na vida da pessoa, de alguma forma. E isso é muito sinistro quando a gente fala isso por causa do Highline, porque as conexões que acontecem no Highline na vida é muito sinistro por conta disso. Se a gente treme na fita, a fita treme lá na frente. Então a gente tem que se preocupar aqui, entende? Se a gente se preocupa aqui, a gente faz a nossa tarefa. Beleza. Meu nome é William, mas a galera me chama de Urso. Vim aqui hoje para presenciar essa nova conquista do Highline aí, junto com o pessoal da escalada aqui no esconderijo Shigami, aqui no Guarujá. E só para vocês poderem ver como é maravilhosa a vida, né, junto com com os esportes que nos fazem trazer aqui presente hoje. E o meninão tá lá, ó, arregaçando. Já mandei a minha volta já, intitulando a via de Tartaruga Não Usa Canudo. Inclusive é só pra tocar um pouco mais na cabeça da galera, tipo, por conta de lixo sendo jogado no mar e tudo mais. Então a gente só veio junto com os esportes tentar agregar também pelo meio ambiente. E é isso, galera. Fechado. Este local, ele se chama Costão das Tartarugas. E a minha infância, eu cresci aqui. Ou seja, eu frequento esse local há mais de 30 anos. E eu acompanhei todo o crescimento humano nesse local. Eu me lembro aqui que nessa costa, alguns mergulhadores tiravam lagostas desse tamanho. Existiam cavalos marinhos em toda a costa, até a parte lá da praia. Então na costa da praia tinham caranguejos, cavalos marinhos e tinham filhotes de tubarões, né, que a gente chama de cação, que é o cação martelo e o cação viola aqui nessa costa. E daí, com o crescimento humano, essa costa começou a ser muito depredada. Eu cheguei a ver um senhor tirar uma garopa de mais um... Garopa é um peixe que hoje é proibido a pesca. Esse peixe deveria ter, brincando, mais de 100 quilos, que a boca da garopa coube na pá de uma enxada. E ele tirou aqui dessa costa. Então, pela falta de informação, falta de cuidar do local, o local foi sendo depredado. E as grandes estrelas desse local, que são as tartarugas, desapareceram um período aqui das costas, da costa. Então o costão das tartarugas ficou um período sem tartarugas. E eu observei isso durante 30 anos. E daí, com o saneamento, o desvio de esgoto, tudo que foi sendo construído, as tartarugas começaram a aparecer junto com raias gigantes. Eu já vi cardumes de raias enormes aqui passando na costa. E daí eu fiquei muito feliz com isso. Paralelo, eu sempre gostei de esportes ligados à natureza. Eu acredito que a natureza, ela gera um equilíbrio que na cidade, no concreto, a gente não consegue ter esse equilíbrio. Então, eu fui instrutor de mergulho durante vários anos, pude ver também a depredação do mar dentro da água. Eu cheguei a ver a termocrina entrar na região de Paraty e eu vi os peixes que moravam lá, reféns de uma água fria, numa camada muito pequena de água quente.
E eu vi a termocrina chegando de tudo de gelo que todos nós estamos impactando. E eu pensava sempre nessa costa, o que eu poderia fazer por essa costa. Logicamente, uma das coisas que eu sempre vi é lixo. Sempre teve muito lixo nessa costa. Porque as pessoas vão lá, levam cerveja, vão lá namorar e largam tudo. Desde um pacote de camisinha até uma caixa inteira de cerveja, desde um colchão, e largam tudo lá. Então, quando eu conheci a escalada e eu fui me aprimorando com a escalada, eu pensei assim, esse pode ser um grande pico de escalada. Outros escaladores já passaram nessa região, escaladores muito antigos, e a gente chegou a ver ancoragens muito antigas que derreteram, sumiram com a maresia, né? Mas nenhum criou um pico no sentido de propagar todo esse esporte e ao mesmo tempo alertar para a proteção aqui do local. Então eu queria que esse local fosse algo especial também, porque foi a minha infância e eu cresci aqui. E entre tantas resoluções de problemas e nesse equilibrar da corda bamba da vida, parece que enfim chegamos em um ponto-chave nessa história. Talvez a parte mais difícil de se chegar em uma solução. As tartarugas são animais que simbolizam tantos elementos profundos, como a própria sabedoria, persistência, com seus cascos fortes como as rochas. E a conexão com elas, no esconderijo, vai mais além. Desperta para um chamado crucial. Muitos escaladores já presenciaram cenas tristes como essa de tartarugas que morreram por conta da poluição. O Canto do Tortuga é um local histórico por reunir diferentes espécies marinhas, como relembra o Ricardo Shigami. O local de escalada entre rochas e mar ficou mais completo com a criação do SOS Tartarugas, uma forma de tentar conscientizar as pessoas e a comunidade de escalada a retirar mais lixo do que leva para os picos. As ações do esconderijo já se espalharam para outros locais. Quem sabe cheguem ao litoral de todo o nosso país, do mundo. Sementinhas de conscientização já estão sendo plantadas. E os frutos poderão ser colhidos pelas futuras gerações. Da mesma forma que o Ishigami, também se planeja em passar os ensinamentos e manutenção do pico de escalada para que ele permaneça ao longo dos anos e nas muitas estações que ainda virão. Ativa de um grupo que começou no esconderijo, expandiu para outras praias e quem sabe poderá se expandir para outros lugares. O litoral de todo o nosso país, de todo o mundo, precisa dessa conscientização. Meu nome é Fernando, eu faço parte aqui da equipe do esconderijo de Ishigami, moro aqui no Guarujá e o meu primeiro contato com o esconderijo foi na verdade de um acaso. Eu tava na verdade há algum tempo querendo conhecer mais do esporte, né, da escalada, e passava ali no Morro do Maluf, né, que é um pico conhecido. Eu via muitas cordas de rapel, né, todo final de semana, e via que tinha magnésio na pedra. E eu falava assim, meu, alguém deve escalar aqui. Só que eu nunca via ninguém escalando, só via o pessoal descendo de rapel. E entrava no Facebook, procurava grupo de escalada e tal, e não encontrava. Aí teve um momento que eu dei uma desencanada, falei, a hora que for pra ser, vai ser, né? E aí quando eu desencanei, apareceu no Instagram uma sugestão de amizade, esconderijo do Ishigami. E eu já estava procurando alguns perfis de escalada, né, pra ir conhecendo mais do esporte. E aí vi lá na descrição um novo pico de escalada perto de São Paulo, Guarujá. Aí eu, meu, é isso, sabe? Caiu do céu. Eu mandei mensagem pro Ricardo, né? Falei assim, então, eu não tinha entendido o que era, né? Tipo, é um grupo de escalada, é um pico, é uma academia que vocês estão criando aqui. Eu quero aprender a escalar, quero escalar. Aí ele, então, a gente tá montando um espaço de escalada, a inauguração vai ser dia tal, eu te aviso pra você ir lá participar e tal. Aí eu, tudo bem, né? Logo ele manda, então. Aí passou acho que 1 ou 2 semanas, eu
tava ansioso, assim, mandei uma mensagem tipo, então, já sabe quando vai ser a inauguração? Como se não quero nada, né? Mandei, aí ele então, aí mandou um áudio, né? A gente nunca tinha ouvido a voz um do outro, enfim, me mandou um áudio perguntando, então, Fernando, você mora aqui no Guarujá, né? Eu falei, moro. Eu tenho uma proposta muito louca pra te fazer. Aí eu, pô, o que é? Ele, então, a gente tá montando esse pico de escalada e eu tava precisando de alguém que more no Guarujá pra ser o guardião do espaço, né? Pra cuidar do espaço. Aí eu, tipo, ele, você topa? Topo, né? Vamos nessa, né? Só que eu não sei escalar nada. Aí ele, não tem problema, tipo, o que você precisar a gente te ensina, se você precisar de equipamento a gente te empresta nesse primeiro momento, vamos. E, sei lá, eu fui meio de louco, né? Topei e tô aprendendo aí, comecei a primeira vez que eu vim aí, acho que eu fiz uma via, assim, já tava exausto. Já tinha algumas vias abertas aí, mas conheci a equipe, tipo, todo mundo super me acolheu, né? Aí depois eu fui conhecer o projeto do SOS Tartarugas Guarujá, que foi super massa também, é uma causa que eu apoiava antes de conhecer, inclusive. E calhou também, né, de entrar uma turma nova agora na faculdade esse semestre, e a gente tem essa tradição do trote solidário. Então, outras vezes a gente pegou juntou doações e dessa vez que a gente, né, juntando os dois projetos, né, que eu faço parte, a gente falou, pô, por que não chamar os calouros, né, para ajudar a limpar o costão, né, que é uma das ações do projeto. Aí conversei com o pessoal da Atlética, né, que estava organizando, e tá encaminhado pro dia 12 aí, todo mundo vir ajudar a limpar o costão do lado de cá, limpar ali do lado de lá na praia também. E aí depois, né, que tiver ação com o universitário, vai curtir a praia um pouco, né? Então é isso, tô super grato, é muito louco. Toda vez que eu venho aqui, isso me traz uma gratidão muito grande me traz toda essa busca pelo esporte, né, que começou há um tempo já, e o acaso que junta tudo. E toda vez que eu venho aqui, cada dia é diferente, cada dia é lindo. Tá um tempo nublado, chuvoso, mas segue lindo, sabe? Independente do tempo que tá fazendo. É muito doido. Não é uma... Você conseguiu realmente sentir a energia do lugar como... Sim. O slogan do... É muito... É uma vibe muito indescritível, assim. Você chega em silêncio, às vezes, né? Antes de até começar a escalar, assim, você para... Logo na entradinha ali, você já vê esse marzão. Você fala, nossa, velho, é isso, sabe? Tô no lugar certo. É incrível. Tem dia que você chega aqui a água tá verde, tem dia que chega aqui a água tá azulzinha, tem dia que você chega aqui a água tá cristalina. Não dá pra entender, sabe? É um visual incrível, é uma conexão incrível, é uma experiência incrível. Sei lá, é demais. O Fernando, ele indicou, né? Deu a ideia inicial da gente fazer o trote com a limpeza do costão. E pra mim, assim, como pessoa, foi algo muito significativo, porque quando eu era mais jovem, no ensino médio, eu fiz o ensino médio aqui no Guarujá, numa escola estadual, de Jaconias, que fica na Praia do Perequê. E lá, anualmente, a gente fazia 2 limpezas semestrais, no caso, do Rio do Peixe. Ele passa pelo mangue do Perequê e desemboca na Praia do Perequê. O mangue é um local onde mora populações, né? Populações de peixes, de vida marinha, vida terrestre e seres humanos também. Então lá tem uma grande rede de palafita com várias pessoas povoando aquela área. Eu não moro exatamente no mangue, mas eu moro muito próxima e eu reconheço, a gente infelizmente jogava
restos de lixo de camarão, então esgoto caído lá, dentro desse mangue. A gente depositava lixos em grande quantidade, deposita ainda, porque a própria coleta do lixo da cidade lá é dificultada, né? É uma área periférica. Então, a escola antigamente, inclusive hoje faz, mas eu não participo mais, infelizmente, essa coleta periódica. Então, a gente participava, vários alunos, era uma quantidade média entre 20 e 25 alunos, de todos os termos. A gente entrava nas chatinhas, são barcos pequenos, sem motor, né? Atravessava o mangue e fazia a coleta desse lixo. A gente já recolheu 1 tonelada de lixo em um encontro apenas, que era só um dia, né? Aí a gente voltava. Então, quando o Fernando me falou dessa ideia de limpar o costão daqui, logo me deu um insight, uma memória muito boa. Então, lá a gente moveu a população. As chatinhas não eram dos alunos, então várias pessoas que fazem pescaria lá, né, ajudavam a gente, faziam a coleta do lixo, colocavam o lixo dentro dos caminhões de lixo. Então não era um movimento só dos alunos, era um movimento da população. E é isso que a gente visa agora para esse trote, né? Vai iniciar com os alunos da faculdade? Sim, vai iniciar, mas o que a população pode fazer, né, para cooperar com isso? E é toda essa ideia. Então, chegar agora aqui, ver a imensidão desse mar, e imaginar onde vocês estão chegando também, né? O movimento, o esconderijo e tudo mais, é algo assim que me deixa realmente com a expectativa lá em cima. E assim, grata também por tudo isso, por vocês terem me convidado, o Ricardo ter me convidado a participar. E eu espero, nem tem como muito esperar, né? Porque é só de ver daqui, mas com certeza vai ser muito bonito. Eu pretendo dar passo junto com vocês. Olá, meu nome é Thaís Canelói, eu sou médica veterinária, trabalho com saúde e conservação de animais marinhos. E fazer parte do SOS Tartarugas é uma grande honra, né? A partir do trabalho com animais marinhos, a gente aprende e vê diariamente que cada ser do oceano hoje tem alguma relação ou interação com o lixo e ações antrópicas. Visando minimizar tudo isso, né? Me juntar a outras pessoas com o intuito de salvar, com o intuito de resgatar, de reverter, de nos aproximar do meio ambiente, é uma honra sem fim. Eu sou o Rodrigo, sou biólogo, especialista em conservação e manejo de animais silvestres, e fazer parte do SOS Tartarugas é contribuir com a conservação, né, desses animais, como o próprio nome já diz, né, SOS Tartarugas, que estão aí atualmente ameaçados de extinção. Então, das sete tartarugas que existem no mundo, 5 delas utilizam o Brasil, a costa brasileira, como uma área de berçário ou também uma área de reprodução. E todas elas atualmente se encontram ameaçadas de extinção. Então, projetos como esse, né, como o SOS Tartarugas, eles são muito importantes para a conservação desses animais que sofrem, então, aí todos os dias com a questão da poluição dos nossos mares. Há alguns anos, cada necrópsia que a gente faz, cada carcaça, cada animal que a gente acessa, a gente, mesmo que não seja a causa primária do óbito, aquela carcaça está sempre relacionada de alguma forma ao lixo, né? Aos diversos tipos de lixo que a gente encontra hoje dentro do oceano. E há muitos anos eu não vejo uma carcaça de tartaruga que não tenha como ser, que não tenha interação com lixo de alguma forma. É muito triste quando a gente vê algum animal, principalmente as tartarugas, vindo parar nas praias e muitas vezes chegando ao óbito por fatores antrópicos, né, que estão levando então esses animais a aparecerem com mais frequência, então bastante prejudicados, principalmente pela ação do ser humano. Então
a ação do SOS Tartarugas, ela favorece com que a comunidade também possa participar aí, desse engajamento na preservação dos oceanos. Inclusive nós estamos na década dos oceanos, né, de 2021. Nós entramos nesse período, então é muito importante que ações voltadas para a conservação dos oceanos, elas sejam enfatizadas dessa forma. De que forma que vocês acham que as pessoas podem se conscientizar mais desse cenário, dessa realidade, né? Bom, eu acredito que somente lidando realmente com isso, como estamos fazendo hoje aqui nessa praia linda, somente lidando e realmente colocando a mão na massa, é que a gente percebe o quão grave está o nosso cenário, né? Enquanto a gente está dentro da nossa casa, enquanto a gente não lida diretamente com as coisas, enquanto a gente não lida diretamente com um animal morto por conta do lixo ou da poluição, a gente não aprende. Então trazer esse pessoal para cá hoje está sendo incrível, né? Cada um vai realmente levar o peso do que nós vivemos hoje, causamos hoje no mundo. A gente costuma brincar que a gente só conserva aquilo que a gente conhece. Então, enfatizando mais uma vez o que a Thaís acabou de dizer, é muito importante que a comunidade saia de casa e venha participar, então, do SOS Tartarugas, para que elas possam ver de perto o que está acontecendo com o ambiente marítimo, né? Porque, diferente da Amazônia, que a gente vê o que está acontecendo no mar, é só a gente estando lá para saber o que está acontecendo. Então esses eventos do SOS Tartarugas, como a ação que está ocorrendo hoje, ela é muito importante para que a galera crie então uma consciência ambiental. Meu nome é Leandro, eu sou do interior de São Paulo, de Pedreira. Eu conheci o Ricardo e o Esconderijo de Shigami num evento que eles fizeram de escalada, onde os meninos lá de Pedreira, de São Paulo, armaram o Highline e foi onde eu tive o primeiro contato ali com o Highline. Estou iniciando no esporte também, iniciei na escalada também. E com isso a gente está unindo o esporte, a parte dos animais marinhos, aí, a conscientização. E como eu sou médico veterinário e faço resgate de fauna silvestre, o Ricardo me chamou para estar dando um apoio no que vocês precisarem aí nessa parte de animais silvestres. Mas como que foi o dia que ele descobriu que você estava lá no Highline? Aí comentaram do SOS? Sim, eu fui lá com os meninos do Highline, daí acabou que a gente foi se apresentar e o Ricardo nesse momento descobriu que era veterinário, né? E como eu já trabalho na área, trabalhei com a Thaís também que está apoiando, que também é médica veterinária que trabalha com animais marinhos, a gente uniu aí o útil com o agradável e estamos tentando dar o maior apoio possível aí. Fala galera, nós estamos aqui na praia do Saco do Major, no Guarujá, numa atividade de limpeza da praia. Olha a quantidade de lixo que a gente retirou. E aqui foi um pouco uma celebração da ideia de que cada um faz uma diferença, né? De reconhecer que cada um faz uma diferença. É um ato singelo, de um grupo que se reuniu e que foi juntando várias pessoas e toda essa galera ajudou. Então é isso, essa união é basicamente uma celebração para a gente reconhecer que cada um faz a diferença e essa união sempre contribui. Fala um pouquinho do céu aí, da USP, como vocês vieram? Bom, nós somos uma associação que a gente se organiza na USP e tem um grupo que participa de outras atividades. A gente tem canoagem, meio ambiente, escalada, montanhismo e basicamente a gente faz as saídas com a turma, né, com um grupo de sócios. A gente se reúne e faz as saídas, faz as atividades, a gente dá curso, basicamente é isso. Legal, aponta o lixo aí, Guga. Foi muita coisa, hein? Muita coisa, né, gente? Muita coisa. E acreditem, tem mais coisa lá no barco lá. Os animais marinhos sofrem com as consequências das ações humanas. Mas com essa iniciativa, com a criação do SOS Tartarugas, o pico de escalada entre rochas e mar ficou mais completo.
É até bonito de pensar essa ligação das pedras com o casco da tartaruga, ao mesmo tempo com a fluidez do seu nadar pelo mar. O SOS Tartarugas tem essa iniciativa, essa busca por tentar conscientizar as pessoas, conscientizar os escaladores. Será tão difícil assim retirar mais lixo do que levamos? Antes de começar a escalada, que tal tentarmos nos exercitar retirando lixos que encontramos pelo caminho? Uma limpeza geral dos plásticos, utensílios esquecidos pela população e que muitas vezes chegam através do mar. Assim, a conexão com a natureza, o respeito por ela vai ficando mais completo. Quando eu falei, eu tenho que criar um pico para alertar aos jovens, todas as gerações, que a gente tem que melhorar essa preservação, ao mesmo tempo eu vou trazer um monte de escalador que pode trazer mais lixo aqui. Então eu falei, eu tenho que criar o projeto do pico e o projeto da proteção do local. Então foram criados simultaneamente 2 projetos 100% por voluntários. Um é o esconderijo do Ishigami e o outro o SOS Tartarugas do Guarujá, para chamar a atenção da população que frequenta esse local que um simples lixo, um plástico pode voar, cair e a tartaruga comer e ela vir a falecer. Então, feito tudo isso, eu pensei, como que eu vou chamar esse pico? Pico das tartarugas, pico do Guarujá, pico de várias coisas. E alguns escaladores falaram, não coloca teu nome no meio, que é a maior dor de cabeça ser dono de um pico. Você é um zelador. Vão te ligar 1 da manhã, vai vir gente querer escalar, vai ficar te ligando achando que você vai ter que fazer tudo e vai ser a maior dor de cabeça. E daí eu fiquei pensando nisso. Só que esse pico, ele é totalmente diferente dos lugares em São Paulo de escalada. Por exemplo, a Pedreira do Dibe está em Mairiporã, a Pedreira do Garcia em Campinas, a Pedreira em São Roque, logicamente em São Roque, e tem outras pedreiras aí na região, né? E também em Atibaia, em Bragança Paulista. E daí, infelizmente, aconteceu de fecharem a Pedreira do Dibe e a Pedreira do Francês, que fica no meu bairro onde eu moro. Então 2 pedreiras foram fechadas e a comunidade de escalada ficou sem grandes locais perto, acessíveis para irem escalar. Nesse momento eu estava com amigos de escalada do coração e eu falei, é o momento de eu realizar esse sonho, porque esse sonho do pico eu já tenho há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu falei, eu vou convidar as pessoas de coração para abrirem o pico. No primeiro dia só apareceu a Laís, o Romo, que eu tenho uma gratidão enorme, e a Andréia. Feito tudo isso, a gente criou e fomos chamando voluntários. E foi crescendo, 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 crescendo. Eu tenho a boa sorte de acolher vários que a gente conseguiu acolher aqui no apartamento. Então isso foi crescendo de uma forma organizada. E no transcorrer disso, como o nosso pico é diferente dos picos de São Paulo, ele sofre uma maresia muito forte. Então eu falei assim, opa, eu não posso deixar um nome qualquer sem alguém que represente o pico e possa falar, olha, você não pode instalar esse tipo de aço, ele vai derreter em 1 ano. Esse aço talvez dure 3 anos ou mais. Esse é melhor, ainda vai durar tanto. E o titânio capaz de durar 10 anos. Vamos fazer a coisa de forma coordenada. Mas por que eu fiz isso? Porque tem picos em São Paulo que você é proibido de abrir qualquer via. Você não pode, vai ter que negociar, vai ter que falar com o dono do local ou o responsável. E tem picos que tem. E aqui eu quis fazer algo diferente. Qualquer pessoa, independente do nível de experiência, pode sim abrir uma via desde que seja supervisionada. Então, eu fiz isso, né?
Isso é um paradigma, né, na comunidade de escalada, porque sempre quem abria uma via de escalada tinha que ser um escalador muito experiente, conquistador, com várias conquistas pelo mundo. Mas eu pensei assim, eu respeito muito, e alguns foram até meus instrutores, mas eu falei, nesse pico eu vou envelhecer, as ferragens que estão lá vão envelhecer, quem vai dar a sequência desse lugar? Com o pico de escalada cada vez mais completo, os desafios da manutenção e continuidade aparecem. Como garantir a segurança dos escaladores diante da maresia? Como possibilitar que o local criasse uma autonomia que independesse do tempo e dos seus fundadores? Novamente, as conexões entre pessoas e seres especiais foi se fazendo presente. E mesmo com o desafio do próprio tempo e natureza, a semente do cuidado e zelo com o local, por mais pessoas, já começa a dar frutos. Surgiram novos escaladores da Baixada Santista, escaladores vindos de São Paulo, da região do ABC, e com a transmissão do conhecimento de quem tem mais experiência, mais pessoas poderão cuidar desse pico e cuidar desse legado, sempre visando alcançar um público maior para a escalada, mas com todo o cuidado e segurança, além de sempre visar inovação e união entre todos. Tudo bom? Meu nome é Rodrigo Romo, sou químico industrial, escalo desde os 4 anos de idade, sou do Chile, Santiago, comecei a escalar com meu pai nos Andes, e sempre gostei de esporte, aventura, rally, escalada, canoísmo, tudo que é adrenalina é comigo. E o Ricardo, conheci o Ricardo numa pedreira, numa falésia, através da Laís. Fizemos uma amizade, comecei a abrir vias no DIB, de vez em quando abria via no São Roque, e ele me chamou para o projeto Ishigami, do esconderijo do Ishigami. Como eu tinha muito material guardado, que eu sou meio que acumulador de equipamento, dá para ver atrás de mim, eu já dei muita aula de escalada, abracei como um apoiador, investidor de material, não dinheiro, material. Como eu tenho sobrando, vamos lá, vamos abrir via e vamos fazer uma coisa com segurança. Uma das grandes questões da escalada é a segurança. Você abrir uma via para os outros, porque a via não é para ti, a via é para as outras pessoas brincarem, se divertirem e curtir o esporte. Mas ela tem que ser feita com segurança e com alguns parâmetros. Porque naquele lugar especificamente, qualquer queda é fratura exposta ali. Então eu penso muito nisso. Então as distâncias que eu faço entre as proteções não é o que normalmente a gente faz uma via clássica que tu estica 10, 6, 7 metros. Aqui eu procurei fazer as proteções, as vias que eu abri, que eu indico, mais próximas, pensando num fator de queda onde você vai se ralar, vai se quebrar e vai se machucar. Entende? Sem contar que ali para resgate é bem complicado. Então, a minha forma de ver a escalada é curtir a montanha, curtir a natureza, e se houver um fator de queda, é uma ralada e não passou disso. O que gera um pouco de divergência com os ego-escaladores que a gente sabe que tem aí, porque tem vias que o cara expõe a nossa segurança sem necessidade. E nós tivemos um problema muito sério no Guarujá por causa da questão da maresia, que foi aí que eu comecei a estudar essa questão, por causa da resistência dos materiais e do vetor de oxidação muito acima do normal. Para vocês terem uma noção, um parabolt de aço carbono, que a gente usa no DIB, está 10 anos ali, não dá problema, no Guarujá em 15 dias começou a oxidar de uma forma assim absurda, certo? Então começamos a verificar o uso do aço 316L. O que acontece? Eu tenho 3 terminações internacionais para esse aço, com um banho, sem banho, com outro um pouco mais de cromo, né? Então no caso da Petz, ele vem com uma numeração tipo 1, 2 e 3. E o tipo 3 é o indicado para maresia extrema, vias no mar. Só que você não consegue sempre. Então o setor 1, o setor 2 e o setor 3 se tornou um setor de laboratório, para a gente tentar verificar qual era o melhor material que duraria a nível de resistência contra a maresia, porque as pessoas ficam preocupadas com o visual. Vê saindo um pouquinho de ferrugem, vai quebrar. Não,
mesmo com oxidação 316i, ele vai aguentar 6 anos. Isso já está dentro da norma. E as vias foram feitas de uma forma que, se você tiver um fator de queda, você não vai chegar no limite de cisalhamento da seção do aço. Então, por isso que as proteções estão próximas, pensando na resistência mecânica do parabolt. Tá? Só para vocês terem uma noção técnica do metal, se você vai para o Rio de Janeiro, as vias foram abertas com aço 1020 e 1030, aço carbono. Só que o aço 1030, 1020, ele é flexível, ele entorta, mesmo enferrujado, ele entorta e não quebra. O inox quebra. E esse é um fator que muitas pessoas não sabem. Então, quando você passa a usar um parabolt, nós temos um problema muito sério que foi o nosso. Você tinha oxidação na arruela. Então, nós descobrimos que os lotes de parabolt que eu comprei em Portugal, de marcas consagradas, a arruela não tinha a mesma resistência à oxidação que o parabolt. Então, nós percebíamos que a gente tirava a chapa, era só a arruela que estava começando a apodrecer e o parabolt estava intacto. Então isso para nós foi um problema, porque não tem como você adivinhar quando a arruela é de boa ou má qualidade, né? É na sorte. Então qual foi a última coisa que eu fiz? Eu fiz um teste. Não é esse aqui. Eu comprei um aerosol, tá no outro lado, que é um zarcão spray. Vocês vão ver que algumas chapas ali estão com zarcão. Eu coloquei, fixei e coloquei para ver quanto é a durabilidade. Fizemos um teste com algumas chapas que eu fiz em aço 316 e ele não deu nenhuma corrosão em nada depois de 4 meses. Muitas pessoas vão dizer, ah, mas o cara está pichando a pedra. Não, eu dei só um pouco, só para a gente ter uma noção. Porque realmente o problema da maresia no Guarujá, ela está acima do padrão de Portugal e Espanha. Por causa que nós temos um clima tropical. Portugal é semiárido e na Espanha, na Cantábria, que tem muita vez escalada, é um lugar totalmente seco. Então a maresia tem um outro vetor de oxidação, certo? Então um material que foi homologado pela Petsas, pela Fix e outras tantas empresas de excelente qualidade, visam aquele estudo técnico. Então a gente precisa verificar com o pessoal do montanhismo brasileiro um estudo técnico do litoral brasileiro, que tem uma umidade relativa e uma maresia diferenciada a outras regiões por ser uma área tropical. O relato que a gente tem com uma pessoa que o Ricardo fez contato, que Ilha Bela oxida muito mais que o Guarujá, inclusive. Para mim é uma novidade, porque a gente acha que praia é tudo igual. Não é. Então, sobrou para mim dentro do grupo essa questão da responsabilidade de arrumar alguns materiais de melhor qualidade. Foi aí que apareceu o titânio, que foi o Ricardo que fez o contato. E esse titânio, curiosamente, ele veio de 12. Por que de 12? Por causa da resistência mecânica, porque as pessoas não entendem que o titânio ele é mais forte e rígido que o aço, ele quebra. O titânio não tem fator de flexibilidade, ele é quase 4 vezes mais duro que o aço inox. Então, devido a isso, eles aumentaram a seção para poder ter a mesma carga de resistência a impactos que o 10 mm do aço 316. Então, para nossa surpresa, esse aspecto. Outra coisa importante que eu tenho que salientar para vocês é o seguinte: esse martelo tem 6 meses, é da Petsas, comprei de aço inox, fiz questão de comprar em aço inox para bater em parabolt de aço inox. Olha o estado dele, 6 meses de uso no Guarujá, só usei no Guarujá. Esse aqui é um martelo de aço carbono da Salewa, franco-suíço, 2 vezes usado no Guarujá, o estado dele, por causa da maresia, está podre. Qual que é o problema? Se eu usar esse martelo no aço inox ou no titânio, eu vou contaminar o material na hora de dar pancada, que você bate com força, certo? Então você vai quebrar o banho superficial do aço. Então você vai ter corrosão do aço inox antes do tempo. Esse é um aço carbono da Petsas, usei pouco, olha o estado dele. Quer dizer, usei pouco, não levei para praia esse aqui, tá? Esse aqui eu usei no Dib, na Pedra São Roque, e Pedreira do Garcia e no Baú. Está inteiro, e esse martelo tem comigo mais de 25 anos. Está inteiro. Este martelo, com 2 finais de semana no Guarujá, é o estado dele. Então é um alerta para o pessoal que quebra e via, para a gente tomar cuidado com a questão da contaminação dos materiais. Para nós foi uma surpresa, porque a gente achava, isso é besteira, é exagero, não é. Tá? Todos os parabolts que a gente deu marretada com aço carbono convencional,
eles começam a mostrar marcas de oxidação em questão de 3, 4 meses na cabeça. Daí que surgiu a ideia de passar um esmalte em cima ou um pequeno spray para evitar essa contaminação. Tá? É um estudo, eu sei que muita gente vai meter o pau que isso é anticológico, mas é um estudo para ver a resistência, porque eu penso o seguinte, antes uma mancha de tinta do que um cara cair, se quebrar e ter uma fratura exposta. Tá? Então o meu foco é a segurança do ser humano. Tá? Isso aqui é uma chapa de titânio que a gente trouxe do nosso fornecedor, que é o que fabrica para todo mundo na verdade. Tá? Nunca usei ainda, vou furar. Tá? Isso aqui é o projeto do Octopus. Octopus é o setor 4, depois o setor 3. Ainda não está aberto. Eu já fiz 2 tetos, um teto em 8A, o pessoal classificou, e outro acho que é 8C, 8B. A 0. Dá para fazer em litro? Dá, mas o cara tem que ser baita escalador. E vou fazer o terceiro teto, que deve ser talvez o 9º grau, talvez, ainda não sabemos. E vou fazer toda uma travessia em titânio. Então ali vai ser o laboratório para a gente descobrir qual é o gradiente de resistência do titânio em relação ao aço 316. Tá? Também descobrimos outra coisa. Este é uma chapa que eu comprei pela AliExpress 316 com banho de cromo por fora. E este é um 316 cru da Petson. Ele fica manchado. Tu passa o dedo, sai a corrosão. Esse aqui nem manchado tem ficado. E é bem mais barato. Tá? Então, o grande problema que a gente está enfrentando no Guarujá não é só questão de abrir via e tal. É a segurança técnica para que as pessoas possam escalar curtindo o lugar. Essas chapas de titânio, esse lote custou 750 euros, tá? Que eu não cobrei de ninguém, que eu vou doar para o esconderijo para abrir as vias Octopus em titânio, os tetos e as vias que tem ali. Essa corrente aqui eu que fiz, as 316 e então eu que comprei. Então eu estou colocando isso porque as pessoas têm que entender que às vezes a gente faz aquelas vaquinhas de sortear sapatilha, corda, alguma coisa, são projetos para a gente arrecadar dinheiro para poder levar adiante isso aí. Cada chapa de aço 316 está R$ 25,00 quando barata. Cada parabolt está saindo R$ 23,00, ou seja, um conjunto montado aqui é 50, 60 reais barato, é para mais. Então uma via, cada via aí curta aí com 10, 12 chapas está te saindo aí numa faixa de 600, 700 reais, fora pedágio, combustível. Então esse é outro aspecto que abrir via, seja no Guarujá, em qualquer outro lugar, a gente tem que levar em consideração. Então levar o esporte adiante é legal, mas tem uma realidade financeira. Então a gente tem feito algumas campanhas, né, que o Ricardo tem encabeçado isso aí, com a equipe de apoio, para gerar recursos para a gente conseguir investir nos materiais necessários. Por exemplo, uma broca, gente, essas brocas custam 40, 50 reais, elas de má qualidade. Fazem no máximo 18 a 20 furos, porque ela vai afinando e você não entra mais no parabolt, tu perde parabolt. Então, a cada 15 furos eu troco a broca, porque senão o parabolt ele começa a esmagar aqui, deforma e não entra, e você perdeu o parabolt, ele ficou travado na metade. Ou você usa uma marreta de 5 kg para colocar lá, que ninguém usa. Então, tudo tem desgaste. A gente vai fazer campanhas também, a ideia é viabilizar isso para poder ingressar os recursos para a gente poder levar adiante. Nós temos setor 6, setor 7, setor 8. Temos a outra montanha do outro lado com puta potencial de vias longas. Então a ideia é fazer aquilo se tornar um baita de um point para todo mundo, com vias desde 4º grau até 9º, 10º grau. Tem gente que já cogitou abrir um 10º grau ali. Só que isso pega na questão do investimento, tá? Então muitas vezes a gente reuniu material, a Bonet doou muito material para nós e agradecemos publicamente a Bonet, o pessoal foi muito gente boa, graças à amizade lá com o Alex, Feijó. Então todo o material que a Bonet deu pra gente, né, a gente usou, a corda que o nosso amigo lá da 90 graus doou para nós, a gente está de segurança lá na Netuno, então a gente está usando o que a gente está doando, que está recebendo, porque realmente estamos reconhecendo o apoio do pessoal. Então tem esse lado dos patrocinadores que têm ajudado com material,
e realmente eu agradeço da minha parte, porque isso fez com que as pessoas pudessem abrir as outras vias quando eu não estava presente, que o projeto está saindo caro, não é barato, tá? Ao todo, acho que hoje o projeto Ishigami deve ter passado os R$23 mil fácil, entre o que já foi gasto ali de equipamento, etc, etc, né? Que tem que pensar combustível, vai e vem, tudo isso, né? É um projeto sério, tá? Da minha parte ele é sério, da parte das pessoas que estão comigo ali, a ideia é fazer um negócio realmente que, sabe, que fique para posterioridade, para a molecada que está começando a escalar, aprenda a escalar e possa sair para competir, se for o caso. Aprender a pegar a rocha para valer. Tem via ali, cara, que é de empedrar braço, que é só 2 dedos e mandar. Tem umas vias de 8 graus ali no setor 3, setor 4, que a gente dá para abrir, que são, vocês vão adrenar nelas. E tudo isso, gente, é para fazer acontecer. Mas para fazer acontecer, muitas vezes a gente vai estar pedindo a colaboração do pessoal, porque não adianta só eu chegar com o material. Tá? Precisa ter uma participação de todo mundo. Então essa é a filosofia. O esconderijo Ishigami foi montado para deixar uma herança para os escaladores, principalmente os novos escaladores que estão entrando, para sentirem amor, tesão pela escalada e, o mais importante, ajudar a preservar aquilo. Porque a hora que a gente ficar velhinho, a gente não vai conseguir chegar lá para trocar um porra de um parabolt. Então um moleque de 18, 20 anos vai ter disposição, vontade de chegar lá, troca, fura, faz um novo. A gente não tem aquela questão, eu que fiz, ninguém põe a mão. Não. Nosso foco é segurança. O parabolt está solto? Troca. A chapa está ruim? Troca. Por quê? Prioridade é segurança. A gente não quer ninguém quebrado, não quer ninguém com uma fratura exposta. E escalada tem muito disso. Isso foi uma coisa que eu peguei muito, conversei muito com Alex Feijó. Vamos fazer negócio com segurança? Vamos. Ele me chamou para abrir via Andradas, mas vamos fazer com segurança? Vamos. Vamos gastar em material? Vamos. Mas uma coisa que o cara escale com prazer, chega ali, porra, puta escalada tesão. Em nenhum momento eu senti perrengue. Porque não adianta você ter uma puta uma via, se o cara cai, o cara se quebra. Então, eu tô buscando isso com as pessoas do grupo, junto com o Takashi e o Ricardo, a gente abrir coisas agradáveis para que a pessoa sinta tesão de escalar. A minha forma de abrir via é com segurança. E o Takashi concorda, o Feijó concorda, o Ishigami concorda. Às vezes a gente só discute a posição, é mais para cá, mais para lá, tal, porque um é mais baixo, mais curto, tal. Mas essa é a nossa filosofia. Que vocês tenham um lugar para se divertir e não para ficar com as pernas bambas. E eu gostaria que essa família mantivesse o foco de fazer aquilo um lugar legal para todo mundo. Ok, gente? Muito obrigado e boas escaladas para todo mundo. O budismo, em seu aspecto mais naturalista, ensina princípios básicos para uma vida melhor, em consonância com o universo. Ricardo, seu irmão e seu pai vivenciaram isso, e nós, ao aplicarmos esses ensinamentos, quando conhecemos o esconderijo, nos fez pensar de uma forma mais profunda a respeito desse lugar. No budismo existe um princípio em japonês que se chama Eshofuni, que é inseparabilidade do sujeito e o ambiente. O que significa isso? Que a partir desse momento, da pele para dentro sou eu, e da pele para fora é o meu ambiente. Mas o ser humano ainda não tem a consciência que eu estou falando e estou expelindo uma água que da boca para cá faz parte de mim, da boca para lá ela se transforma em mar, nuvem, em qualquer coisa aí que vocês sabem que tem água na natureza, ou até em um outro ser. Tudo que está dentro de mim já foi um ser, já foi uma nuvem, já foi um mar. Então, quem sou eu? Eu sou um indivíduo ou eu sou algo que é o que o Eshofuni, o princípio de Eshofuni fala, que eu sou inseparável. Se alguém me cortar o ar e me cortar a água, eu vou falecer. Então eu sou inseparável desse ambiente. Mas ao mesmo tempo, o quanto eu posso influenciar o ambiente e o quanto o ambiente pode me influenciar. E o esconderijo foi criado para que a gente influencie as pessoas e o ambiente de uma forma positiva. O problema está dentro de cada ser humano, que ele não tem
a consciência, digamos assim, que a água que ele está tomando, que a água que agora faz parte dele, é a água que ele está contaminando. Então, para mim, existe um conceito que chama unicidade. Eu sou eu, sim, o ambiente é ele, mas nós somos unos. Nós não conseguimos estar separados. Então é assim que eu vejo, e por isso foi criado todo esse espírito de preservação do local do esconderijo. Mesmo o ar que a gente respira, o ar, agora a gente tocou energia. Eu consegui sentir cada um. Ele começou a fechar um monte de coisa na cabeça que ele já sente, mas começou a fechar algumas coisas assim, né, no teu sentir. Foi bem interessante. Você também, né, a hora que você começou a pensar na água que está dentro do teu corpo, a água que agora se transformou em lágrima, você falou, caramba, essa água já foi mar, e ela é salgada, isso daqui que a gente está chorando, né, não é? E eu acho que a vida e a morte são faces de uma mesma moeda. É uma complexidade muito grande, e à medida que a gente vai passando por essas faces, a gente vai evoluindo, né? Até, quem sabe, um dia todo mundo ser luz, ou ser só mar, ou ser sol, ser algo muito de boa energia que gere a vida. Cada pessoa que vai nesse esconderijo ressignificou algo e trabalhou algo. E no dia da inauguração, que estava presente o meu pai, porque tem uma via em homenagem ao meu pai, no setor 2, que se chama Takashi e Satiko, que estão casados há acho que já deu mais de 50 anos, né? E no mesmo setor, quase do lado deles, tem uma via chamada Renato Ishigami, que é em homenagem ao meu irmão falecido. Mas ele não faleceu do câncer. Meus pais lutaram, conseguiram encontrar uma forma. Tem um livro gratuito na internet contando isso, que meu pai falou, eu sou voluntário, várias editoras já pediram direitos para elas poderem publicar e ganhar dinheiro. Meu pai não quer isso, é um trabalho voluntário, e esse livro se chama Um Inverno Rigoroso, espaço PDF. Tem vários sites que estão grátis esse livro, qualquer site que cobre eu entro e proíbo isso. Então meu pai conta a história de luta de salvar um filho com 9 anos de idade de um câncer incurável, condenável pela medicina, que viveu até os 51 anos de idade, né? Então, para nós, a gente também ressignifica a morte do meu irmão. Foi uma vitória, porque eu vi meu irmão morto, falecido, quando ele tinha 9 anos de idade, né? Quase falecido, né? Então, o setor 2 tem o nome do meu pai e da minha mãe e o nome do meu irmão. E o setor 1, que parece uma pirâmide, alguns brincam falando, você deveria chamar coxinha, porque parece uma coxinha também. Eu brinco com eles e falo, vocês estão com fome e tudo mais, né? O setor da pirâmide, eu coloquei o nome do meu tio falecido que me trazia nesse local para pescar, que se chama Tsutomu Okubo. É um nome diferente, né? Mas a gente chama de Okubo. E esse setor propiciou que tivesse um campo escola, que é onde a gente desenvolve, né, onde a gente acolhe gente que quer aprender a escalada. Então, uma das vias eu chamei SOS Tartarugas, e a outra via eu chamei Okubo também, em homenagem ao meu tio. Então, cada escalador que foi lá, está indo lá em homenagem, né, mesmo sem saber, a um tio que me trazia aqui na costa para pescar quando eu estava sozinho. É isso. E mais uma vez o local de homenagens ganha uma nova dimensão. A história do esconderijo continua, a partir de cada voluntário, cada visitante que se permite abrir o coração. Quando visitei o esconderijo pela primeira vez, senti que o local tinha algo especial. Pessoas de diferentes lugares, cidades, estados e até países, que por alguma razão se encontraram aqui. O acolhimento, como se eu conhecesse o Ricardo há muito tempo, me trouxe confiança para escalar pela primeira vez. Aqui se tem essa paciência e preocupação, um espaço propício também para quem está começando.
Muito por isso, acredito que o escalar para mim acabou sendo algo natural, instintivo. Procurei não pensar muito. Acho bonito como na escalada estamos conectados por uma corda a um outro escalador, tal como um filho que se conecta à mãe através do cordão umbilical. O escalador que faz a segurança aceita abdicar do prazer de subir e curtir para poder propiciar isso para o outro que vai seguir escalando. E ao mesmo tempo ainda vibra por cada conquista do seu parceiro, talvez até sentindo mais prazer do que ele. Um aprendizado para a vida, para que, quem sabe, todas as relações pudessem ser assim. Essa experiência também me mostrou a importância de focar e me dar a oportunidade de me conectar com as pessoas, com a natureza e comigo mesmo. Me descobrir, reconhecer limites e potenciais que eu nem imaginava. Me permitir viver com mais plenitude, aproveitando o que a vida tem para oferecer. Afinal, nosso tempo aqui é limitado, e a forma que encaramos a escalada tem muito a ver com a forma que encaramos a vida. Eu pude vivenciar, confiar e lembrar que vale a pena todo esforço e superação pela vista que nós conseguimos depois. E vendo essa imensidão do mar, fica o desejo de, quem sabe, esse aprender e ensinar tão natural aqui no esconderijo se espalhe para outros lugares, assim como essa conscientização de que estamos todos conectados, interligados. A escalada ensina e representa muito sobre a vida. E quando se tem pessoas que te ajudam na motivação, transmitem segurança, descobrimos que nós podemos superar os nossos próprios limites e aumentar o nosso potencial a cada novo desafio. Por isso também, depois de acompanhar o esconderijo ao longo de 4 estações, eu já não sou mais a mesma. O esconderijo também não. Foram muitas vias, muitas histórias, pessoas e conexões. Eu queria agradecer todas as pessoas que direta ou indiretamente apoiaram esse projeto, tanto com viagem, com doação de material, doação de dinheiro, divulgação, fazer o croquis. São várias pessoas que, se eu fosse falar o nome de cada uma aqui, ia ser muito extenso. Então, queria agradecer todos que participaram desse projeto, todas as mulheres que abriram vias aqui, a Laís que liderou esse projeto, todos os amigos, Romo, Alex, são milhares de nomes que eu quero agradecer de coração, porque eu tenho certeza que a maioria veio aqui e deixou uma parte desse coração aqui nessas rochas, uma parte nessas ancoragens fixas que estão aí, essas proteções fixas, né? E também quero agradecer as gerações futuras. Quem sabe um dia alguém veja, daqui 100 anos, veja esse agradecimento, né? E quero agradecer essa pessoa que daqui vários anos venha aqui, se preocupe com a manutenção, troque as proteções aqui das vias e olhe esse visual aqui incrível, né? Que cada dia ele é totalmente diferente, né? O sol no inverno ele se põe num local diferente, a lua nasce no mar num local diferente. E quero convidar você, que talvez eu nunca conheça, para que desfrute de tudo isso, né? Da escalada, dessa aventura, né? Desse visual e principalmente preserve esse local. Tente manter o que a gente criou como espírito de sempre recolha mais lixo do que leva nessa costa. É isso que a gente pede. Muito obrigado para todos. Vivenciar e contar a história do esconderijo é também refletir sobre os tempos da natureza e sobre o nosso próprio tempo. Antes do término das 4 estações que acompanhamos o esconderijo, Ricardo se despediu do seu pai e cumpriu com seu último pedido, que suas cinzas fossem jogadas ao mar.
se abrindo para um novo ciclo dessa conexão. Não só ao Deus da pedra, mas ao Deus presente em cada partícula à nossa volta. Nesse mesmo período, eu tive coragem de encarar a maior aventura da minha vida, me tornar mãe. E hoje, à espera da minha filha, tenho mais para ensinar sobre ser corajosa, enfrentar os desafios que se apresentam, cuidar da natureza e respeitar os ciclos dela. De como os tempos de inverno podem vir, mas que com persistência e de coração aberto, podemos aproveitar cada momento do que a vida tem a nos oferecer. Que venham as próximas estações neste ciclo sem fim.